Olá! Esse vídeo pode parecer uma surpresa para alguns, mas eu resolvi fazer mais um vídeo da nossa sessão sobre otimização geométrica porque faltou um pequeno detalhe para arrematar esse assunto. É um comando adicional disponível no Orca que permite você otimizar uma geometria, otimizar um sistema para um estado de transição. Quem se lembra das aulas básicas de Química vai lembrar também que o estado de transição é um dos pontos importantes quando se estuda algum tipo de reação química. O estado de transição é quando a reação química começa e você chega a um intermediário entre reagente e produto. Esse estado de transição ele geralmente é representado por um aumento na energia total do sistema. Essa é a energia de ativação que você precisa fornecer para que você consiga passar dos reagentes para os produtos. Então, uma das coisas importantes quando se estuda uma reação química é que você consiga descrever sua reação química da forma mais realista possível, mesmo que você esteja usando um método computacional para estudar sua reação. Uma das formas de você ter uma reação química mais realista é se você conseguir obter todas as etapas que você obteria numa reação experimental, na bancada, no laboratório. Então, para isso, você precisa ter reagentes, o estado de transição e depois os produtos. E você segue um perfil parecido com esse que nós estamos vendo aqui. Nós temos os reagentes com um determinado perfil energético, depois nós precisamos adicionar a energia de ativação para que a reação aconteça. No ponto máximo dessa energia de ativação, antes de haver uma redução da energia total do sistema, você chega no chamado estado de transição. Então, por fim, quando você passa do estado de transição, você começa a convergir para os produtos, que é quando acontece uma estabilização do sistema e você tem essa estabilização equivalente a uma variação de ΔG. Ou seja, você começa com um ΔG, uma energia livre de Gibbs inicial, e se a sua reação for favorável, você vai terminar com uma energia livre de Gibbs menor, desde que você consiga superar a energia de ativação necessária para que isso aconteça. De qualquer forma, encontrar o estado de transição é uma informação importante para que a gente possa passar para o nosso próximo vídeo, que vai lidar com o IRC, que é aí sim uma forma de estudar uma reação química de forma mais efetiva. Então, o que nós vamos fazer é modelar uma reação química bem simples. A mesma que nós vimos no vídeo passado vai ser o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido. Deixa eu desenhar e retirar esse hidrogênio daqui. Eu vou, também como eu fiz antes, tentar facilitar um pouco para o software, arrastando o hidróxido para mais perto aqui do hidrogênio. Muito bem. E vou fazer o input do Orca e mostrar para vocês como se escreve a palavra-chave para encontrar o estado de transição. Vou utilizar o método semi-empírico também. Eu espero que essa reação ela seja simples de ser efetuada, de ser calculada pelo software. Então vamos lá. Vai ser uma otimização geométrica de um sistema que tem carga, porque tem a hidroxila. O SCF não mexe em nada aqui. Print level nothing. Essas duas informações aqui importantes. E venho para fazer as minhas alterações manuais. Vou utilizar o método semi-empírico PM3. Não preciso de nenhuma base, porque vocês lembram que o método semi-empírico já vem com a própria base, se não me engano, é a STO3G. E a palavra-chave é OPT-TS, que é uma otimização geométrica para o estado de transição.
Uma outra coisa que eu vou fazer vai ser aumentar as iterações do SCF por garantia. Também vou adicionar o bloco de geometria só por desencargo de consciência. Porque eu não sei, não fiz essa reação ainda. Vamos ver o que acontece. Vou gerar aqui, eu vou chamar de HCLOH TS, de Transition State. Então, abro o Windows PowerShell, entro na pasta do Orca, mando o executável Orca, HCLOH, -ts, -ts.out e executo a reação. Vamos esperar para ver o que acontece. Uma rápida pausa enquanto o computador faz o trabalho dele. O cálculo acabou e nem demorou tanto assim. Vamos ver quais foram os nossos resultados. Dando 2 cliques no arquivo Output, o Kenecraft vai abrir para mim e eu vou poder ver se obtive o que eu esperava. Etapas de otimização. Uma dança meio louca acontecendo entre o ácido clorídrico e o hidróxido. Bom, isso ilustra bem o que eu quis dizer para vocês, que nem sempre nós conseguimos obter coisas previsíveis, né? Nem sempre é fácil prever o que vai acontecer na nossa otimização geométrica. De qualquer forma, ele encontrou um estado de transição. A energia mínima aqui é o que é considerado o meu estado de transição, né? Nós podemos ver aqui que a geometria otimiza, ele considera esse o estado de transição. É isso aí. Como eu posso confirmar que esse é o estado de transição da minha reação química? Eu preciso fazer uma pequena alteração no arquivo de input. Eu já dei uma dica no último vídeo de que para avaliar se você realmente tem um estado de transição, você precisa ver como ficaram os modos vibracionais. Você precisa ver como ficou o espectro infravermelho da sua estrutura. Então, com a palavra frac, eu mando com que ele faça o mesmo cálculo de novo, só que dessa vez, ao final, ele vai calcular um espectro infravermelho, ele vai calcular os modos vibracionais da minha estrutura. E se eu obtiver algum modo vibracional de sinal negativo, então eu sei que a minha estrutura é um estado de transição. Então o que eu vou fazer é mandar que o cálculo seja executado de novo. O que eu acabei de mostrar para vocês foi a otimização geométrica para um estado de transição. O que nós estamos procurando agora é a mesma coisa. É a otimização geométrica do estado de transição, mas adicionei uma tarefa a mais no final. Mandei com que ele calculasse também os modos vibracionais desse sistema químico. E o que eu vou avaliar é se eu encontro algum modo vibracional com sinal negativo. E se eu encontrei, então eu sei que eu tenho ali um estado de transição.
Vamos esperar que esse cálculo acabe. O cálculo acabou. E aqui nós temos, de novo, o output que foi gerado pelo Orca para que a gente possa avaliar se obtivemos um estado de transição ou não. Aqui eu tenho a estrutura otimizada, que nós já vimos antes, né? Nós temos as etapas da nossa otimização geométrica, aquela dança que nós vimos entre o ácido clorídrico e o hidróxido. De novo, deixando claro para vocês, quando você faz uma otimização geométrica, é difícil você prever com certeza para onde o software vai encaminhar essa otimização geométrica. Isso é uma coisa bastante complicada de você fazer certo quando está lidando com uma reação química. O que nós estamos vendo é que, para achar o estado de transição para esse sistema, o software sofreu bastante. Ele preferiu reposicionar a hidroxila e o ácido clorídrico de modo que o hidrogênio da hidroxila apontasse para o cloro. Ou seja, uma coisa que eu não esperava. Mas isso não importa. O que importa é que ele ache o estado de transição aqui. Será que ele encontrou o estado de transição? A estrutura que ele considera como estrutura otimizada é essa. Então, de novo, lembrando, o software preferiu reposicionar a hidroxila de modo que acontecesse aquela atração entre os polos opostos, né? O cloro negativo atraindo o hidrogênio positivo da hidroxila. Ele não fez o que eu esperava, que era doar esse hidrogênio para a hidroxila. Então, uma solução totalmente imprevisível aconteceu aqui. Mas será que isso é um estado de transição? Olhando as frequências, os modos vibracionais, eu vejo que tem aqui uma vibração negativa de menos 41,7 centímetros a menos 1. Se eu clicar, eu vejo ao que equivale esse modo vibracional. Pois é, não é o que eu esperava, mas eu posso afirmar que esse é um estado de transição, porque eu tenho aqui os modos vibracionais do sistema e um deles é negativo. Um deles é um modo vibracional negativo. Então, sim, é um estado de transição. Não é o que eu esperava, mas também conta. Muito bem. Pode parecer uma informação descartável e pouco importante, mas o fato é que, para que você estude uma reação química de modo eficiente, de acordo com a literatura que segue todas as etapas de uma reação química mesmo, você obrigatoriamente tem que passar por um estado de transição para que você chegue dos reagentes aos produtos. Então, você conseguir identificar se o que você tem é um estado de transição mesmo, é importante para que você consiga modelar seu sistema. Certo? Então é isso. A palavra-chave OPT-TS faz com que o Orca tente achar o estado de transição do seu sistema. E eu digo tente, porque é exatamente o que nós vimos aqui. Ele pode achar uma coisa completamente sem sentido, como aconteceu agora. Ele vai achar um estado de transição, mas pode ser um estado de transição para outra coisa completamente nada a ver com o que você esperava encontrar para o seu sistema. Por isso eu sempre digo, não confie cegamente nos resultados que o software dá para você. O software não tem inteligência nem prudência e ele nem consegue adivinhar ou imaginar o que você está querendo encontrar no seu sistema. Ele pode chegar a resultados completamente discrepantes, mas que fazem sentido para o algoritmo. Foi isso que nós vimos aqui. Achamos um estado de transição, mas de uma reação que eu realmente não esperava. O importante é
que agora vocês sabem que a palavra OPTTS tenta achar um estado de transição e de que a forma de identificar que você tem um estado de transição mesmo é olhando os modos vibracionais do seu sistema e vendo se você acha alguma frequência negativa. Você pode achar mais do que uma frequência negativa, mas o que você procura são os estados de transição de primeira ordem, os que têm uma só frequência negativa. Se você achar mais frequências negativas, também é um estado de transição, mas ainda não é o que você está procurando. Você procura aquele que é o máximo naquele gráfico que nós vimos aqui. Esse é um estado de transição de primeira ordem, o topo do gráfico, e que você identifica por um único modo vibracional de sinal negativo. Então é isso. Dessa vez realmente fechamos o tópico de otimização geométrica. A gente se vê no próximo vídeo sobre IRC.